Olá, gente, bem-vindo ao nosso canal, Wilson Arcanjo. E agora a gente vai ter uma revisão de Química Orgânica. Então, vou fazer 14 questões sobre o assunto que nós estamos estudando, de polaridade, interações intermoleculares e as propriedades dos compostos orgânicos. Então, vamos lá. Então, essa revisão serão resolvidas 14 questões. Então, vamos lá para a primeira. E eu vou colocar na descrição, as outras questões, as 37 questões, essa é a primeira parte do vídeo, na descrição do presente vídeo. Então vamos lá. A primeira pergunta, você tem uma tabela em que você tem 4 compostos, 4 alcoóis, o metanol, o etanol, o propanol e o N-butanol. Então você tem a estrutura na segunda coluna, tem a solubilidade em água, que para o metanol é infinita, para o etanol é infinito, para o propanol é infinito e para o N-butanol é 7,9. Já para o hexano, que é um solvente apolar, e a água é um solvente polar, é 3,8, infinito, infinito, infinito. Então vamos lá, a primeira pergunta diz: por que o N-butanol é o mais insolúvel em água? Então a figura 1, vai mostrar que o N-butanol é mais insolúvel em água. Então, para ser insolúvel em água, quer dizer que o N-butanol, em comparação aos outros alcoóis, tem uma região apolar maior. Então, se tem uma região apolar maior, quer dizer que ele é mais insolúvel em água, porque vai interagir menos com a água. Então, vamos lá. Um carbono, não é? Então, o N-metanol tem um carbono, ligações simples. Então, esse é o metanol, não é? Um carbono, ligações simples, an e álcool, ol, o seu sufixo. Então essa é a estrutura do N no metanol. Já o etanol tem 2 carbonos, então eu posso representar por estrutura bastão, já que eu tenho 2 carbonos, e o segundo carbono está ligado ao grupo que caracteriza a função álcool, que é a hidroxila, então aqui temos o etanol. Então, o etanol é mais apolar do que o metanol. Então, em sequência, temos com 3 carbonos, 1, 2, 3, e o terceiro carbono conectado à hidroxila. Então, temos ainda a região apolar ainda maior. E o N-butanol, que é a nossa pergunta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E o quarto carbono, desenhado aqui, está conectado à hidroxila. Então se observa, E agora eu vou mostrar para vocês as regiões apolares que vão aumentando. Então aqui eu tenho C, essa é a região apolar. Então aqui eu tenho 2 carbonos, região apolar, um pouco maior. E aqui eu tenho 3 carbonos com uma região apolar. E aqui eu tenho 4 carbonos com a maior região apolar. Quer dizer que é a menor interação com a água. Então quer dizer que é por isso que o N-butanol é mais insolúvel em água. Vamos para a questão 2? A questão 2 diz o seguinte: por que o metanol é o mais insolúvel em hexano? Então, nesse caso, quando a gente analisa as estruturas, nós observamos quando vamos do N-butanol até o metanol, agora acontece o inverso, Vai diminuindo o quê? A região apolar. Se o hexano é um solvente apolar, se eu vou diminuindo a região apolar, quer dizer que o metanol terá uma menor interação com o solvente que é apolar. Então aí está a resolução, porque vai diminuindo a parte apolar entre as cadeias, do N-butanol até o metanol. Vamos lá, vamos para a pergunta 3. Qual a polaridade do etanol? Então eu vou aqui separar o etanol para vocês, em estrutura de bastão. Então o etanol é 2 carbonos, então eu escrevo os 2 carbonos. Entre eles eu tenho um traço, e esse traço representa a ligação simples. E esse carbono conectado ao que caracteriza o álcool, que é a hidroxila, conectada em carbono insaturado, um carbono saturado, verdade? Quando a hidroxila está conectada a um carbono saturado, ou seja, aquele que só tem ligações simples, eu tenho característica do álcool. Então ele pergunta da polaridade na questão 3. Essa é uma região polar, inclusive ela faz uma interação especial,
que é principalmente feita, né, quando se tem o hidrogênio conectado diretamente ao flúor em uma molécula, ou conectado diretamente ao oxigênio, ou conectado diretamente ao nitrogênio, H-FON. Então essa região aqui é a região polar, também chamada em alguns casos, né, dependendo do tamanho da cadeia, de cabeça. E aqui é a região apolar. Essa região apolar também pode ser chamada de cauda, é uma região hidrofóbica, não é que tem medo da água. E aqui é hidrofílica, uma região que ama a água. Então essa molécula é anfifílica, tem as duas características, polar e apolar. Então vamos para 4. Qual a interação intermolecular deve fazer o propanol? Então vamos aqui, 4. O propanol, prop, 3 carbonos, ligações simples, então você só faz tracinhos em zigue-zague para assimilar a cadeia. Então, em zigue-zague, 1, 2, 3 carbonos, e o terceiro carbono está conectado ao que caracteriza o grupo álcool, o OH conectado a um carbono saturado. Então ele pergunta qual a interação do propanol. A que se mais pronuncia é a interação que nós temos aqui, que é justamente, foi vista anteriormente, que são as pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio. Vamos para as próximas perguntas. Vamos fazer 14 perguntas. E a próxima pergunta: como você poderia aumentar a solubilidade do N-butanol em água? Então, aumentar a solubilidade do N-butanol em água. Vamos apagar aqui. E vamos para a quinta pergunta. Vou deixar só a estrutura do N-butanol. Aqui está. Quinta pergunta. Então, como podemos aumentar a solubilidade, né? Sabemos que aqui, por exemplo, né, tem um carbono conectado a hidrogênios. E aqui também, aqui também, aqui também. Lembrando, né, que o carbono faz 4 ligações. Então, para aumentar a solubilidade, temos que reconhecer qual a polaridade da água. A polaridade da água é polar. Então, para mim aumentar a solubilidade, eu tenho que aumentar os grupos polares. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma reação orgânica em que eu preciso adicionar na minha estrutura um grupo polar, ou seja, tirar um hidrogênio e colocar um grupo polar. Então, simplesmente eu posso pegar o hidrogênio e adicionar outra hidroxila. Então, eu aumentei meus grupos polares, eu também vou aumentar a interação da água com essa molécula e assim aumentando a sua solubilidade. Aqui, ó, e aqui são regiões que irão fazer as chamadas pontes de hidrogênio. Vamos para 6. Como diminuir a solubilidade do N-butanol em hexano? Então a resposta da 5, não é? É a resposta da 6. Então, para diminuir a solubilidade do N-butanol em hexano, eu preciso aumentar a polaridade, já que o hexano é apolar. Então, a própria resposta da 5 é a da 6. Então, continuamos nas questões. Vamos para a próxima. Os hidrocarbonetos correspondentes dos compostos acima da figura 1, qual seria o mais solúvel em água e hexano? Agora a gente vai pegar todos os compostos orgânicos lá do quadro, né, da primeira questão, e vamos encontrar os hidrocarbonetos associados e ver a polaridade em água e em hexano. Então vamos lá. O primeiro, na verdade, é a questão 7. Vamos para a questão 7. Então o primeiro era o metanol. Metanol, um carbono. Um carbono, ligações simples, e é um álcool. O hidrocarboneto associado também tem um carbono, mas ele não tem o H. Nós vamos tirar o H e colocar hidrogênio. Então o associado seria o metano, metano. Metano. Um carbono, ligações simples, hidrocarboneto. Em água, aqui eu vou colocar, e aqui em hexano. E o próximo seria o
o etanol. O etanol, 2 carbonos. Então, tiraríamos o H e colocaríamos um quê? Um hidrogênio. Então, ficaria CH3, CH3. Esse aí fica etano. O próximo seria o propanol. 3 carbonos e um OH. Propanol, e nesse caso, tiro o OH e coloco o hidrogênio. Então, ficaria CH3, CH2, CH3. E por último, teríamos o N-butanol com 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o quarto carbono, né, com a hidroxila. E o associado teria 4 carbonos. E poderíamos escrever CH3, CH2, CH2, CH3. E vamos já à numeração, né, para a gente poder fazer as ordens crescentes de solubilidade. 1, 2, 3, 4. O mais solúvel em água, nesse caso, nenhum desses tem uma região apolar, uma região polar, né? Então seria aquele que tem a menor região apolar, né? Então a sequência aqui para a água seria 1, 2, 3 e 4. E para o hexano seria o contrário, né? Já que o hexano é apolar, então deveria colocar em primeiro lugar aquele que tem maior região apolar, que no caso seria o N-butanol. Então aqui a sequência é 4, 3, 2 e 1. Porque vai diminuindo a região polar, que passa de 4 para 3, para 2 e para 1, único carbono. E vamos para a próxima. Na questão 4, na questão 8, né? Qual o grupo funcional? Vamos lá para a questão 8. Vamos ver aqui no computador. A questão 8 fala: qual a função orgânica na figura 2? Qual a função orgânica na figura 2? Vamos lá apagando. Questão 7, vamos fazer ainda até a questão 14. Então, na questão 8 fala a função orgânica, que eu tenho C, dupla, HH. Então, a função orgânica aqui é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, a resposta é um hidrocarboneto, HC, e especificamente é um hidrocarboneto que é chamado de alceno, em que o AN representa, o EN representa, não é, a dupla ligação. Vamos para a questão 9. Que na verdade, né, essa daqui é a 7 e a anterior, não, é isso mesmo. A questão 8, essa daí, e agora vamos para a 9. Então vou passar aqui de novo no computador, para a gente poder ver. Qual a função orgânica, na 9, qual a função orgânica dada na figura 3? Na 9, eu vou desenhar aqui essa função orgânica, é uma função CH3, C dupla O, NH2. Então é a função nitrogenado, nitrogênio conectado ao carbono, e o carbono faz uma dupla com oxigênio. Só existe uma possibilidade que seria a amida. E vamos para a questão 10. Qual a função orgânica que é representada por essa fórmula? RCOH. Então, só existe uma possibilidade quando se tem 2 oxigênios e um hidrogênio. Lembrando que um grupo R é um grupo carbônico, um grupo alquila qualquer. Então, essa daí, né, tem como resposta ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Então vamos para a questão 11. Na questão 11 diz: qual a função orgânica do RCOH? Então na questão 11 tem RCOH. Então nesse caso, né, eu posso expandir para vocês verem, não é? RCH. E eu sei que o oxigênio faz 2 ligações. Então isso aqui seria o genérico, né, para qualquer função, que especificamente nesse caso é o aldeído. Então a resposta aí é o aldeído. Então faltam 3 questões, né? Temos a 12 agora. Questão 12, aqui embaixo, que diz R,
COR. Então, nesse caso, né, R conectado ao carbono, o carbono faz uma ligação. E depois ele faz outra ligação com o grupo R, já que é um grupo carbônico, né? E como o oxigênio faz duas ligações, então esse seria a minha função. Qual é a função? Que função é essa que tem um carbono conectado a dois outros? Só existe uma possibilidade, que é a função chamada de cetona. Ou seja, a cetona, a carbonila, que chamamos carbono duplo oxigênio, está conectada em um carbono secundário. E para finalizar, passar aqui a 13ª e a 14ª, para a gente poder finalizar as nossas perguntinhas aqui. Vou apagar o quadro. A 13ª e a 14ª. A 13ª, que diz... A 13ª, qual a função orgânica RCOOR? Então vamos expandir ela, lembrando que o carbono faz 4 ligações e o oxigênio faz 2. Então temos um grupo R, verdade, que está conectado ao carbono, e esse carbono faz 4 ligações. Então ele deve fazer 2 com oxigênio, uma com o grupo alquila, outra com esse grupo aí chamado de OR. Então só existe uma possibilidade quando eu tenho essa configuração, que eu tenho uma dupla, uma carbonila que está ligada a um oxigênio e 2 carbonos. Esse aqui é chamado de grupo éster. É o éster, as gorduras. O cheiro das frutas, por exemplo, não é? Geralmente são ésteres. E para finalizar nossa aula de revisão, temos o grupo chamado de RNH2. Então aí, né, nem precisamos expandir, teremos o que chamamos de função orgânica amina. A diferença de amina para amida, vocês devem perceber, né, que o nitrogênio está conectado com o carbono, que faz uma dupla com o oxigênio. Então é isso, galera. Obrigado pela participação e fui. Valeu. É o belo. Ficou.